E olha só, você já deve ter ouvido falar em erradicação da pobreza em algum momento da sua vida. Mas sabe o que isso realmente significa? Hoje existem mais de 485 milhões de pessoas que vivem em extrema pobreza em 110 países ao redor do mundo. E a ONU, Organização das Nações Unidas, estima que esses números podem aumentar para 575 milhões. Muita gente, não é? O Brasil amarga a segunda posição entre os países membros do G20, grupo das 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia, quando se trata de população vivendo abaixo da linha da pobreza. Na última pesquisa, o país apontou 10 milhões de pessoas nesta posição. Para falar sobre o assunto, converso agora com José Valdir, superintendente federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Bem-vindo ao Brasil Hoje. Bom dia, Daiane. Bom dia a todos que acompanham o Jornal Brasil Hoje. É uma alegria muito grande poder compartilhar esse espaço com vocês e debater esse assunto tão importante. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Estamos à disposição. A gratidão é nossa e eu começo perguntando quais são as principais causas da pobreza no Brasil e como elas têm evoluído ao longo dos anos. Muito bem, muito obrigado pela bela questão colocada. É uma questão central e deve ser o nosso eixo de referência para esse debate. É importante a gente destacar de que a pobreza e a desigualdade em nossa sociedade, né, tanto em nível nacional quanto em escala mundial, ela não é algo natural, né? E nós nunca podemos naturalizar a desigualdade e a pobreza que existe. Ao mesmo tempo, ela não é também uma obra divina, não é uma vontade, um desejo, né, divino que haja pobreza e miséria em nossa sociedade. Também não é por falta de recursos, de dinheiro, né? A sociedade, ao longo da sua caminhada, foi construindo muita riqueza, né? E hoje está disponível. Então, não é falta de dinheiro para justificar que haja desigualdade e pobreza. E também não é por falta de conhecimento. Ao longo do caminhar da sociedade, da humanidade, fomos desenvolvendo técnicas, tecnologias, ou seja, a ciência, né, desenvolveu a ponto que responde a todas as questões que estão colocadas. Então, o que é a desigualdade e a pobreza? Ela é a parte de um projeto, ela é funcional para esse projeto de poder hegemônico que está em curso, né? Então, ela é funcional para um sistema em curso. E aí é que está a sua razão de existência. Então, a desigualdade é parte de um projeto político de poder em curso. E, ao mesmo tempo, é importante a gente destacar de que, se esses problemas da desigualdade é resultado de um processo social histórico construído, ou seja, não é natural, não é vontade divina, não é por falta de outras coisas, mas é parte de um projeto, então é possível que haja mudança, é possível mudar essa realidade. E a mudança, ela consiste em algumas questões que são fundamentais. Então, qual é a saída que tem para resolver esse problema? Nós temos que combinar ações de caráter emergencial, né? Caráter de assistência imediata, programas emergencial, porque como o nosso presidente Lula fala, quem tem fome tem pressa. Então, nós temos que ter ações, medidas para resolvimento de garantir a comida para quem não está tendo acesso a ela. Esse é um passo importante. Mas, ao mesmo tempo, é preciso ir criando um conjunto de ações de natureza estrutural. Entre elas está a oportunidade de trabalho e renda para todas as pessoas. O trabalho e a renda é a principal e mais importante política que pode existir. As pessoas poderem ter a oportunidade de trabalhar e ter a oportunidade de ter uma renda para poder dela sobreviver. Ao mesmo tempo, é preciso outras políticas de natureza estrutural, entre elas
a necessidade de a gente pensar a questão da democratização, né, da riqueza e da renda. Sem democratizar a renda que foi acumulada ao longo do tempo e sem democratizar o acesso, né, à riqueza, nós não vamos resolver esses problemas estruturais. Então, é preciso ter ações dessa natureza, de natureza estrutural. Entre as medidas necessárias, né, é fundamental pensar a democratização da terra e um conjunto de políticas públicas que permita ao agricultor poder se viabilizar na terra, produzir comida, comida de qualidade, para poder, então, atender às necessidades. Ou seja, né, e quem está nos acompanhando, existe um problema, existe uma realidade que é da pobreza, da desigualdade, da fome, que afeta milhões de pessoas no Brasil e no mundo, mas tem saída. E nós temos que buscar, então, desprender nossa energia, nosso conhecimento, em busca de soluções para esses problemas, que são problemas que não é problema de um só segmento, mas de desafios do conjunto da sociedade, do conjunto da humanidade. De que forma o nosso país tem contribuído, então, para essas mudanças? Existem políticas públicas, como o senhor falou aí, quem tem fome tem pressa, mas precisa promover o trabalho, precisa incentivar as pessoas a trabalhar e auxiliar, né, com emprego para essas pessoas. Então, de que forma o país tem cuidado disso? Então, eu acho que tem algumas coisas que são importantes a gente destacar nessa linha que a gente conversou. Se a gente vai pegar os dados atuais, nós vamos ver que nós estamos atualmente, em relação à questão de oportunidade de trabalho, nós temos hoje o menor índice de desemprego dos últimos anos, né? Hoje, menos de 7% da população economicamente ativa está desempregado do ponto de vista formal. Então, esse é um aspecto importante. Ao mesmo tempo, a gente iniciou um processo a partir do governo do presidente Lula de recuperação do poder aquisitivo dos trabalhadores. Então, veja que nós tínhamos uma política, né, que tinha sido desarticulada de processo de poder aquisitivo, né, do salário dos trabalhadores. Então, isso é muito importante, porque quando o trabalhador ele tem uma melhor renda e uma garantia, né, ele também passa a acessar, né, os alimentos e outros bens de serviço e outras necessidades que tem, com mais segurança. Então, a recuperação do poder aquisitivo para o trabalhador é fundamental. Nós estamos nessa caminhada, então, gerando oportunidade de trabalho e, ao mesmo tempo, melhorando o poder aquisitivo dessas pessoas para que eles possam acessar aquilo que é necessário, né, para atender a sua necessidade vital. Ao mesmo tempo, nós temos outras políticas que são de caráter emergencial, como o Bolsa Família, que atende milhões de famílias hoje no Brasil todo, que é uma ação de natureza emergencial. Nós temos outras ações do ponto de vista da agricultura, que é o Programa de Aquisição de Alimentos com Doação Simultânea, chamado PAA, que é um programa muito importante, que ele adquire alimentos dos agricultores familiares e esses alimentos são destinados, né, de forma gratuita para instituições filantrópicas, entidades, também de natureza pública, que trabalham com a questão dessas populações que necessitam de um atendimento emergencial. Então, você, ao mesmo tempo que você tem uma ação de um programa, né, que adquire o alimento, que distribui através de uma rede, né, de distribuição. Nós temos uma política que foi instituída, que é das cozinhas solidárias, por exemplo, que é uma ação também de caráter emergencial, que é de aquisição de alimentos, né, por parte dos agricultores e distribuído para instituições que promovem, né, essas ações. Então, é uma ação de caráter emergencial, mas, ao mesmo tempo, nós vamos criando políticas e programas no sentido que vão estruturando. Nessa ação articulada, nós já conseguimos reduzir. Nós, quando assumimos o governo do presidente Lula, nós assumimos com mais de 32 milhões de brasileiros na condição de pessoas que passando fome, né? O Brasil já tinha saído em 2014 do mapa da fome, ele entrou novamente no mapa da fome por conta da desarticulação dessas políticas emergencial e também estrutural,
E agora nós estamos num caminho, novamente, de revés desse processo. Nós já tiramos mais de 20 milhões de brasileiros dessa condição de fome. Mas a nossa meta até o final desse governo é zerar totalmente, onde todos os brasileiros e as brasileiras possam minimamente fazer 3 refeições por dia. É o mínimo, né, que nós podemos oferecer. Mas, como eu disse, essas medidas de caráter emergencial têm que vir junto com outras ações de natureza estruturante, que é justamente de criar oportunidade de trabalho, de acesso a uma educação, a um conhecimento, porque o conhecimento também é importante, as mudanças que vão havendo, né, no decorrer do passado tempo na sociedade, como acesso às tecnologias, outras formas de organizar o mundo do trabalho, é muito importante que isso também seja democratizado para todos, no sentido de ter esse conhecimento, esse domínio dessas técnicas, dessas ferramentas, para que a gente possa incluindo todos. O que é importante a gente ressaltar que o Brasil é um Brasil muito rico, de dimensões continentais, com uma riqueza natural, de solo, de água, de biodiversidade, que permite a gente alimentar todos os brasileiros. E um detalhe, alimentar com alimento de qualidade, que esse é um outro desafio que nós temos. Não basta comer, é preciso comer alimento de qualidade. Por isso, também há um conjunto de programas, de políticas de incentivo para que a gente possa construir as bases de uma produção de alimento com bases saudáveis, né, a partir dos princípios da agroecologia, da produção orgânica. Inclusive, ontem lançamos o Programa Nacional de Incentivo à Produção em Agroecologia e Produção Orgânica, né, como uma forma de criarmos uma rede de programas e políticas que vai ao encontro de a gente poder ofertar um alimento de qualidade para todos os brasileiros. E o Brasil é um país que tem todas as condições para isso. Basta que haja programas, políticas para isso. Ótimo, muito obrigada pela sua participação. E é isso, a gente tem que cuidar do povo para acabar logo com a fome. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e nos colocamos, o nosso Ministério, o MDA, o Ministério da Agrária e Agricultura Familiar, à disposição para esse debate, para a implementação dessas ações, e quero agradecer muito e parabenizar pela iniciativa de pautar esse tema em discussão, que é um tema de toda a sociedade, não só de um segmento. Nós temos que pensar a sociedade, né, para todos, e há espaço, né, para todas e todos nesse mundo. Valeu, muito obrigado. Obrigada.